Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 12, tá? Onde nós continuaremos, né, abordando aqui a questão dos métodos de separação de misturas, tá? Na mini aula de hoje, nós falaremos sobre os métodos de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido e líquido-líquido, tá? Nós falaremos sobre os processos de decantação, de centrifugação, filtração simples, dentre outros, tá? Continuando, então, a questão dos métodos de separação de misturas heterogêneas. Espero que vocês gostem do conteúdo e que, de alguma forma, esse material auxilie no estudo de vocês. Bora lá, então, para a nossa mini aula? Bom, iniciando aqui sobre os métodos de separação aplicáveis, né, na separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido. Pessoal, primeiramente, o que são misturas sólido-líquido, né? São misturas que apresentam, no mínimo, um componente no estado sólido e um componente no estado líquido, tá? Nesse caso aqui dessas misturas, elas podem ser separadas por três métodos diferentes, tá? Nós temos a filtração simples, a decantação e a centrifugação. Vamos ver aqui com maiores detalhes o que é cada um desses métodos. Primeiro método aqui aplicável nesse tipo de mistura, né, a filtração simples. É um método que emprega o uso de um filtro, um papel filtro ou qualquer outro tipo de filtro, que vai reter o componente sólido da mistura. Então, imagine que eu tenho aqui uma mistura formada por água e areia, né? Eu quero separar os componentes dessa mistura. Uma das técnicas que eu posso utilizar é a filtração simples, em que eu vou montar um sistema como esse daqui, né? Um sistema que a gente tem em qualquer laboratório, né? Então, aqui eu tenho o funil, que é a vidraria onde eu vou estar colocando o filtro, né? O filtro ali, geralmente, ele é de papel, nós vamos fazer as dobras nesse papel, vamos colocar ali no funil. Imagine que nesse becker aqui, nesse recipiente aqui, eu tenho uma mistura entre a areia e água. Bom, o que vai acontecer? Ó, na filtração, né, o filtro ele retém o componente que está no estado sólido. Então tem aqui água e areia. Quando eu verto essa mistura aqui no funil, o que vai acontecer? Ó, o papel filtro ele vai reter a areia, né, que é o componente sólido, e a água vai descer aqui sozinha, tá? O que fica retido aqui no papel filtro nós chamamos de resíduo, e o que desce aqui nesse copinho aqui nós chamamos de filtrado, tá? Esse processo é um processo de filtração simples. Por quê? Que é uma filtração que a gente está empregando aqui, ó, apenas um funil, né? E um papel filtro, ou seja, a filtração ela ocorre sob a ação da gravidade. Essa é a filtração simples. Nós podemos ter um tipo de filtração que é mais eficiente, que seria a filtração fracionada ou filtração sob vácuo, tá? Nesse caso, o que a gente faria? A gente utilizaria um tipo de funil, só que um outro tipo de funil chamado funil de Buchner, onde a gente ligaria esse funil a uma bomba de vácuo, de forma que esse processo seria muito mais eficiente, porque haveria um vácuo, né, puxando, sugando os componentes ali da mistura. Mas aqui nesse primeiro momento, apenas a filtração simples nos interessa. Tá joia? Então aqui, ó, eu posso utilizar a filtração simples na separação de qualquer mistura em que eu tenho um sólido, né, de tamanho razoável e um líquido. Tá joia? Cabe ressaltar, né, que é super importante aqui, uma observação muito importante, é que a filtração ela só vai ser eficiente caso o componente sólido seja insolúvel no líquido. Por exemplo, eu jamais posso utilizar a filtração simples para poder separar uma mistura entre água e sal. Isso é meio que óbvio, né, pessoal? O sal, ele solubiliza na água. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma mistura formada por água e sal, passa ela pelo filtro, como o sal está solubilizado em água, ele também vai passar pelo papel filtro, ele não vai ficar retido, tá? Então, é importante que para que eu use para que seja aplicável nesse processo de filtração simples, que o componente sólido ele seja insolúvel ou immiscível, ou seja, não se dissolve ou não se mistura com o componente líquido. Do contrário, ele vai passar direto pelo papel filtro. Tá joia? Então, aqui é um sistema que a gente usa na filtração simples. Eu tenho um funil, aqui um recipiente para poder estar coletando. Passei essa mistura aqui, o sólido vai ficar retido, né? Nós chamamos esse sólido retido de resíduo. E a parte líquida vai descer sem o sólido, né? E essa parte líquida aqui que foi coletada nós chamamos de filtrado, tá joia? Bom, segundo método de separação de misturas do tipo sólido-líquido, tá? É a decantação. A decantação, pessoal, é um método que promove a separação, né, dos componentes de uma mistura com base na diferença de densidade desses componentes. Eu tenho sempre um componente que vai ser um pouco mais denso e um que vai ser menos denso. Nesse caso, eu posso utilizar a decantação para poder separar esses componentes.
tá? A decantação ela ocorre sob a ação da gravidade. Então, imagine que eu tenho aqui uma mistura formada por água e barro, tá? Eu tenho ali aquela água toda barrenta, né, toda amarronzada. Se eu colocar essa água num copo e deixar ali durante um tempo, vai ocorrer o que? A sedimentação ou condensação. Sedimentação ou decantação do barro, tá joia? De forma que o que? O barro, por ser mais denso, ele vai acabar decantando ou sedimentando. Ele vai para o fundo do recipiente. Então, olha só, aqui, ó, sobre a ação da gravidade, né? A única coisa que eu tenho ali é a gravidade. Eu deixo essa mistura em repouso. Com o passar do tempo, eu vou observar que o barro foi para o fundo e a água ficou em cima, tá? Então, aqui, a decantação, né, de uma mistura do tipo sólido líquido, ela é eficiente, por exemplo, na separação de uma mistura formada por água e barro. Tá joia? Então, vamos lá. Bom, nós temos ainda como possibilidade de método, né, a ser utilizado na separação de mistura heterogênea do tipo sólido líquido, a centrifugação, tá? A centrifugação, ela também é baseada na decantação, ou seja, né, eu tenho ali a separação devido à diferença de densidade entre os componentes da mistura. Contudo, o que acontece? No caso da centrifugação, ela é uma decantação que ela é muito mais eficiente, porque ela ocorre sobre a ação de uma força centrífuga. É mais ou menos o que acontece na máquina de lavar, quando a máquina de lavar está centrifugando, né? Quando ela está girando. A centrifugação, ela vai promover a separação dos componentes da mistura com base na decantação, só que essa decantação é uma decantação forçada, que vai ocorrer sobre a ação de uma força que nós chamamos de centrífugo, tá? Um exemplo, né, do uso dessa técnica aqui é na separação das fases do sangue. Pessoal, ao contrário do que muita gente imagina, o sangue ele não é uma mistura homogênea, tá? Ele é uma mistura heterogênea. Se a gente pega, por exemplo, coleta uma amostra de sangue lá no laboratório, né? Essa amostra de sangue, ao ser passada pelo processo de centrifugação, após esse processo de centrifugação, nós observaremos que o sangue é dividido em duas fases principais, tá? Nós temos aqui a maior parte do sangue, é o plasma, né? Que seria a parte líquida do sangue, e uma outra fase que é composta por glóbulos brancos, plaquetas e hemácias, que seria a fase sólida do sangue, tá? Esse processo de centrifugação, então, ele, por exemplo, é útil na separação dessas diferentes fases do sangue, tá? Vamos entender aqui como é que ocorre esse processo de centrifugação. A centrifugação, ela é realizada num aparelho denominado centrífuga, tá? Esse aparelho é muito semelhante a uma máquina de lavar. A máquina de lavar, quando ela chega ali naquele processo de centrifugação, o que nós temos? Ela começa a girar, né, em círculo, o motor gira em círculo ali, né, o tanque gira em círculo, de uma forma que, de tanto movimentar ali a alta rotação, a roupa, ela meio que fica, ela vai sendo centrifugada, né, vai secando. O mesmo ocorre dentro de uma centrífuga, tá, de laboratório. Então, imagine que a gente tem ali, coletou o sangue no laboratório, colocamos o sangue nesses tubos aqui, né, nesses tubinhos aqui, e a centrífuga, ela tem, né, esse formato aqui, ó, em que eu tenho um círculo no meio, em que eu tenho suporte para poder estar colocando esses tubos. Coloco esses tubos aqui, né, e seleciono a rotação. O que é a rotação? A rotação é a velocidade com que a centrífuga, o motor da centrífuga ali, vai girar, tá? Quanto maior for a rotação, mais rápido e eficiente vai ser a separação das fases, ou seja, mais rápido e eficiente será a centrifugação. Então, coletei o sangue, coloquei aqui, coloquei ele numa determinada rotação, ele vai estar rodando por um determinado tempo, né, que eu programei. Após esse processo, eu retiro o tubo, eu vou ver que eu tenho a separação do sangue na fase líquida e na fase sólida, tá joia? Então, centrifugação é um método de decantação que emprega o uso, né, de uma força centrífuga, que é essa força o quê? De movimentação em círculo, tá joia? Bom, e para misturas do tipo líquido-líquido? Quais são os métodos, né, aplicáveis? Nesse caso, é apenas um método que é a decantação também, tá? A decantação ela é útil tanto na separação de misturas sólido-líquido quanto líquido-líquido, tá? No caso de misturas líquido-líquido, são aquelas em que todos os componentes se encontram-se no estado líquido. Nesse caso, esse tipo de mistura pode ser separada apenas por decantação, tá? Uma ressalva muito importante, pessoal, uma mistura do tipo líquido-líquida, ela só será heterogênea se os componentes, né, se os líquidos forem miscíveis. O que quer dizer isso? Se eles não se misturarem. Por exemplo, ó, uma mistura entre água e álcool. Água e álcool, a gente sabe que eles se misturam, eles são miscíveis. Então, nesse caso, a mistura entre água e álcool vai ser uma mistura homogênea. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma mistura entre dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam, um exemplo, água e óleo de cozinha,
essa mistura ela vai ser heterogênea. Então, para ser mistura heterogênea do tipo líquido-líquido, eu preciso que os dois líquidos sejam immiscíveis, que eles não se misturam. Tá joia? Então, vamos ver aqui um exemplo, né, do uso da técnica de decantação. Na decantação de misturas do tipo do líquido-líquido, né, ela ocorre também com base na diferença de densidade, só que agora com base na diferença de densidade dos componentes líquidos dessa mistura, né? Então, imagine que eu tenho aqui uma mistura formada entre água e óleo de cozinha. A gente sabe que água e óleo de cozinha não se misturam, ou seja, são immiscíveis. O que eu posso estar utilizando aqui para poder promover a separação desse tipo de mistura? O processo de decantação. No caso aqui da mistura entre água e óleo, eu uso essa aparelhagem aqui, tá? Esse balãozinho aqui que é chamado de funil de decantação ou funil de bromo, tá? É uma vidraria onde a gente promove a decantação de líquidos, tá? Bom, se eu colocar a mistura aqui formada entre água e óleo de cozinha aqui nesse funil, aqui eu tenho uma torneirinha, tá? Então, eu coloquei a mistura. Vou deixar ela decantar, eu vou observar ali que na fase de cima aqui eu tenho óleo de cozinha e a fase de baixo é água. Depois que houver a separação, né, das fases que eu estiver vendo aquela marcação certinha, o que eu faço? Eu coloco um recipiente aqui embaixo, ó, e abro a torneirinha. Vou deixando o quê? A água descer, né, até a faixa que chegar aqui no óleo. Cheguei ali na marca onde eu tenho o óleo, eu fecho a torneirinha. E aí o que eu faço? Ficou só o óleo retido aqui. Eu vou e pego um outro recipiente para poder coletar separadamente o óleo. Esse recipiente que é chamado de funil de decantação. No caso dessa mistura aqui formada por água e óleo de cozinha, eu vou ter o óleo de cozinha em cima, porque ele é menos denso, e a água embaixo. Então, ó, abri a torneirinha, coletei toda a água, fechei a torneirinha. Pego um outro recipiente, coloco aqui embaixo, ó, abro a torneirinha e recolho a outra fase, que nesse caso é o óleo de cozinha, tá? Então, aqui a decantação é um método que separa os componentes de uma mistura com base nas diferentes densidades dessa substância. Nesse caso aqui, uma mistura do tipo líquido-líquido, tá? Poderia utilizar esse método aqui também, por exemplo, na separação da mistura formada por água e gasolina, tá? Da mesma forma como o óleo, a gasolina ficaria em cima e a água ficaria embaixo, beleza? Pessoal, esses então são os métodos, né, aplicáveis na separação de misturas heterogêneas, tá? Na próxima e última mini aula sobre separação de misturas, nós veremos os métodos aplicáveis à separação de misturas homogêneas, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.